Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, né? E hoje eu quero falar a respeito de maternidade, tá? Gente, meu filho acabou de dormir, né? Prendi meu cabelo aqui da forma que deu, porque, enfim, mãe é mãe, né? Tem dias que dá pra gente se arrumar mais, tem dias que não dá, porque tem dias que são mais corridos. E hoje eu queria falar um pouco sobre as pessoas que gostam de julgar as mães, das pessoas que gostam de ficar falando que a mãe isso, que a mãe aquilo e tudo mais, sendo que a mãe ela já tem muita culpa interna. A mãe, gente, ela se culpa até por coisas que não é culpa dela, sabe? Então, uma coisa que eu observo bastante, né, que acontece, deixa eu tirar aqui as notificações. Uma coisa que eu percebo bastante que acontece é que tem gente que só aparece pra julgar a mãe, sabe? Pra falar mal da mãe. Mas não aparece pra ajudar. Tem gente que não é rede de apoio, não faz absolutamente nada pra ajudar uma mãe, mas exige da mãe, mas cobra da mãe. E pra esse tipo de gente, você tem que fazer de conta que você nem tá ouvindo, sabe? Você tem que simplesmente seguir sua vida e pronto. Porque cada um, gente, tem a sua realidade. Cada um vive de acordo com a sua realidade. Eu acho muito injusto, né, você ter esse tipo de comentário com a mãe, ficar criticando a mãe, às vezes, por algumas coisas, porque a mãe, ela tá dando o melhor dela e a mulher faz o que ela pode fazer, sabe? E olha que a mulher pode muito, viu? Porque a gente se desdobra de formas incríveis. Tem mãe que, quando adoece, nem por isso deixa de comparecer com o que precisa ser feito. Comparecer com o marido, comparecer com os filhos, com o trabalho, tudo. Tem mulher que se vira no 320, né? Então é por isso, né, que muitas das vezes tem mulher aí sobrecarregada. Tem mulher aí sofrendo, sabe? Por quê? Porque ela dá conta de tudo durante o tempo. Só que lembrando, a gente não é de ferro, a gente é ser humano. E uma hora a gente vai adoecer, tá bom? Gente, eu ia deixar esse coque, mas sei lá, não gostei não. Tá bonito não pra gravar vídeo, não. Deixa eu soltar aqui. Porque mesmo que eu não tenha arrumado totalmente meu cabelo, mas pelo menos deixar ele solto já dá uma aparência melhor. Enfim, gente, continuando o vídeo, né? Então, assim, chega um momento que por a gente não ser de ferro, a vida vai cobrar sim, tá? A vida vai cobrar pelo fato da gente não ter esse cuidado, não ter cuidado da nossa saúde mental. Uma coisa que eu tava comentando até com meu parceiro. Eu disse a ele, olha, ninguém manda uma mensagem pra perguntar como a mãe tá. Ninguém quer saber como a mãe tá. Tá? Nem aí pra mãe, nem aí. Mas deixa a mãe arranhar alguma coisa, deixa a mãe falhar alguma coisa. Aí essas mesmas pessoas que nunca mandou uma mensagem pra saber como você tá, vai fazer questão de criticar você, de abrir a boca pra falar algo de você. Essa é a realidade que muita mãe tem vontade de falar, né? E quantas coisas nós como mães, nós vamos guardando pra gente, guardando, porque a gente quer evitar estresse, quer evitar conflito. E eu passei muito tempo da minha vida assim, ouvindo as coisas, evitando conflito. Estando em situação desconfortável, eu pensava, não vou falar nada não, e eu vou evitar conflito. Eu fui engolindo minhas emoções. O que aconteceu? Eu adoeci emocionalmente, comecei a ter crise de ansiedade. Por quê? Porque eu deveria ter me posicionado no tempo certo. Eu não deveria ter guardado minhas emoções pra mim. Eu deveria ter cuidado mais da minha vida, do meu emocional. Eu, na época, não entendia que eu tinha que cuidar de mim. Que antes de eu cuidar dos outros, antes de eu querer ser uma boazinha pros outros, eu tinha que ser boa pra mim mesma. Então, cuidado para você não ser esse tipo de pessoa que se doa demais, que faz tudo pelos outros, que tá sempre ali pelos outros, porque quando for você que precisar de alguma coisa, essas pessoas que você sempre fez questão de ajudar vão ser as primeiras a julgar você. Vão ser as primeiras a virar umas costas e arrumar uma desculpa. Ah, não, não posso porque eu tô ocupada. Ah, não, por isso é aquilo quando você precisar de rede de apoio. Aí tem gente que vai dizer, ah, mas o filho é seu. Você que se vire para cuidar. Ah, é? Então, essas mesmas pessoas que acham isso, quando precisarem de ajuda, então esqueça que o outro existe também. Então, quando você precisar de ajuda, também não peça. Porque a hipocrisia, você quando precisa de ajuda, você pede a outra pessoa e a pessoa tá ali por você, e quando a pessoa precisa, você não tá. Que relacionamento é esse? Que só existe a via de mão única? Que eu saiba, relacionamento é via de mão dupla, gente. Então, se você tá num relacionamento onde você oferece seu melhor pela pessoa e você não recebe, isso tá injusto, isso não tá recíproco. E você não tem que permanecer num relacionamento assim, sabe? Então, gente, o que eu tenho que dizer pra vocês é isso, que eu percebo que acontece bastante, sabe? Tem mulher que é mãe, tem mil e uma responsabilidade, mas ela tá ali pra estender a mão, ela tá ali pra ouvir, ela tá ali, sabe? Tem gente que simplesmente não conversa e tudo mais porque não quer. Mas sabe que você tá ali, sabe que se você tiver precisando de alguma coisa e tiver na possibilidade dessa pessoa fazer algo em relação a isso, a pessoa vai fazer. Então, vamos ver, né? Vamos ter mais empatia com as mães, né? Mais empatia, menos julgamento. Entender que cada mãe tá passando por uma realidade, tá passando por uma fase. Tem mulher que deixa de fazer as coisas em casa, gente, porque tá com baixa hormonal,
tá com deficiência de vitamina, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo e tudo mais, e ninguém quer saber. Ninguém quer saber. E se você desabafar, se você for inventar de fazer isso, eu não aconselho, porque você vai receber julgamento. Porque acolhimento tem para todo mundo, menos para uma mãe. Se você for falar com alguém, sabe o que é que vão dizer para você? Que é a invenção da sua cabeça, que você não tá não, porque as pessoas acham que sabe melhor do que você. Você convive com você há muito tempo, né? Eu convivo comigo há 28 anos. Mas uma pessoa vai olhar pra você e vai dizer, mas eu não vejo você assim. Claro, porque você não tá na minha pele, você não tá sentindo o que eu tô sentindo. E às vezes você não vê a pessoa prostrada, às vezes a pessoa é só uma pessoa guerreira mesmo, uma pessoa que não desiste. Às vezes a pessoa tá passando por mil e uma coisas por dentro, mas ela tá mantendo a performance. Então tem dias que você tá desanimado, tem dias que você tá pra baixo, mas você não quer que as pessoas saibam. Não, tem que saber, as pessoas não têm que saber, porque as pessoas não se importam, as pessoas não têm nem aí. Então, do que adianta você se mostrar prostrado, você ficar desanimado se as pessoas estão nem aí pra você? Você tem que dar seus pulos, porque se você não fizer isso por você, ninguém faz isso por você. E, gente, isso eu coloco na minha cabeça todos os dias. Uma mãe, sabe quem que se importa com a mãe? Deus. É o único, gente, é o único que se importa com a mãe. As pessoas não estão nem aí pra mãe. E você quer ver as pessoas com raiva de uma mãe? É a mãe começar a cuidar da saúde. Porque depois de uma gravidez, as pessoas querem que você esteja com o corpo acabado, que você não se cuide mais, que você não se ame, que você se abandone, que você viva exausto, sobrecarregado. Então, se você começar a se priorizar, começar a ter mais autocuidado, fazer coisas que te relaxem, que te façam bem, todo mundo começa a criticar. Se você tiver um hobby que você gosta muito, todo mundo vai dizer que é inútil, que não serve pra nada, que é superficial e tudo mais, mesmo sendo algo que te faz bem. E as pessoas não são inocentes, tá? As pessoas sabem que você tá adquirindo um hobby pra você conseguir atravessar fases complicadas, pra você cuidar de você e tudo mais. De vez as pessoas incentivarem, né, ficarem felizes porque você tá se cuidando às vezes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, não. As pessoas acham ruim. Por quê? Porque as pessoas não querem ver uma mãe bem. Por isso que eu digo pra vocês, se cuidem, se priorizem, porque as pessoas não estão nem aí. Pra mãe só vem cobrança, pra mãe só vem coisas sobrecarregadas, mas não se importam com a mãe. A gente precisa colocar isso na cabeça de uma vez por todas. Primeiro, pra gente não esperar nada de ninguém. Segundo, pra quando a gente escutar alguma coisa que alguém venha falar a respeito das mães, a gente deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque quem não tem a nossa realidade não tem direito de fala. Eu vejo mulheres que elas têm rede de apoio, né? Que elas têm condição para pagar uma diarista, pagar uma babá, para deixar com alguém e tudo mais, e critica quem não tem. Aí critica, às vezes, a realidade daquela que não tem. Ah, ela não tem. Uma mulher que não tem rede de apoio, ela deixa o filho assim. Deixa o filho na tela, por exemplo. Gente, eu não sou a favor de tela, tá? E eu sou o tipo de pessoa que sempre disse que eu não queria o meu filho em tela. Mas existiam momentos que eu queria comer, que eu queria ir no banheiro fazer minhas necessidades. E eu tive que deixar meu filho na tela. Porque ou eu deixava na tela, ou ele se acabava de chorar. E eu não tenho esse coração, gente, pra deixar meu filho chorando. As mães antigamente deixavam se acabar de chorar. Tava nem aí, tava nem aí. Elas davam prioridade à casa, davam prioridade a isso, aquilo. Há coisas que dá pra resolver depois. Meu filho não vai ser bebê pra sempre, essa fase vai passar. Mas a casa vai estar sempre lá. A louça na pia tá sempre lá. A sala para arrumar, o banheiro para lavar, sempre vai estar lá. A casa, gente, olha, a casa é um serviço interminável. Se você dizer, não, eu quero deixar minha casa um brinco, para depois eu me cuidar, para depois eu treinar, para depois eu isso, para depois eu aquilo, você nunca vai fazer. Você nunca vai começar nada, nada. Porque serviço de casa é interminável. E só quem não tem rede de apoio, cuida de criança e fica em casa, sabe da realidade como é. Porque tem gente que acha que ficar em casa é só coisa boa, é só lazer. É a criança deitada e dormindo o dia todo e você assistindo um filminho na TV. Só que não é assim. Só que essa não é a realidade. E quem acha que essa realidade é uma pessoa que nunca cuidou de criança, tá? Nunca cuidou de criança, nunca passou um dia todo com a criança. Aí acha que essa que é a realidade. Ah, mas eu conheço fulano de tal, que tem um filho tranquilo e ela passa dias tranquilos. É um caso em 1 milhão. Por quê? Porque também depende do temperamento da criança. Tem criança que é mais tranquilinha de cuidar? Tem. Mas tem criança que é mais agitada. Então vai depender muito, gente. Olha, quando a gente fala a respeito de maternidade, a gente está falando aí a respeito de vários cenários. Então é por isso que a gente não consegue generalizar. Não dá para generalizar a vida de uma mãe. Dizer que a mãe está passando por isso e aquilo como se você convivesse. Como se todos os dias você estivesse do lado daquela mãe acompanhando como é que ela tá vivendo a rotina dela, como é que ela tá internamente, entendeu? Então, assim, durante o puerpério, principalmente, né, que o puerpério vai até 2 anos, a mulher, ela tá passando por muita mudança, gente, tá passando por mudança hormonal. A mulher, ela só vai se encontrar como mulher, né, a identidade dela, dizem algumas pessoas que é 1 ano, outros dizem que é 2 anos, mas eu já vi relatos de mulher que ela diz que só se encontrou como mulher
depois de um ano. Ela só se via como mãe. Até um ano ela só se via como mãe. Então ela provavelmente não se via tanto como esposa. Às vezes não dava a atenção que o marido queria. Então muitos homens também ficam tipo assim, minha mulher não me dá atenção, não me tem como prioridade. Gente, porque é fase, né? A prioridade é a criança. Então é lógico que a mãe, ela vai dar prioridade à criança, porque é a fase que a criança está vivendo. Uma hora essa criança vai estar mais independente. E a mãe vai conseguir fazer outras coisas, vai conseguir cuidar mais da casa, dar mais atenção ao marido, cuidar mais dela, como eu estou dizendo aqui a vocês, porque se vocês não cuidar de vocês, vocês vão ladeira abaixo e pronto. E ninguém quer saber, e ninguém vai ligar no ser Deus. Então, busque bastante a Deus, né? Eu acho que é um conselho que é para todo mundo, mas eu acho que é um conselho principalmente para uma mãe. Se você não tem a sua vida espiritual bem resolvida, busque resolver a sua vida espiritual, gente. Porque é o que nos sustenta nos dias difíceis, viu? Eu posso dizer para vocês que o que tem me sustentado durante todo esse perpério, durante tudo que eu tenho passado, durante tudo que eu tenho ouvido, tudo que aconteceu comigo, que não foi fácil, uma barra foi de minha guardada em Deus, sabe? E também por eu achar gratificante essa fase do meu filho, porque eu amo meu filho, eu sinto prazer em cuidar dele, mesmo que seja cansativo, eu sinto prazer em cuidar dele. Eu estou sempre orando por ele, pedindo a Deus para proteger a vida do meu filho, sempre zelando. E o sorriso dele é o meu pagamento por tudo que eu faço, entendeu? Porque tem gente que acha que ter filho é brincadeira, que ter filho não é responsabilidade. A maternidade só é difícil para uma boa mãe. E uma boa mãe, ela sempre vai priorizar o filho. Mais vai priorizar o filho do que casa, do que gente de fora que não convive a realidade. Não, a gente vai priorizar o nosso filho, entendeu? Porque a gente gerou, a gente cuidou, a gente se preocupou, entendeu? E como muita gente diz, né? A mente de uma mãe nunca descansa. Enquanto o seu filho estiver nessa terra, a mente da mãe nunca vai descansar. Porque a mãe, ela sempre vai pensar pela vida do filho. O filho pode ser adulto, mas a mãe mesmo assim se preocupa com o filho. A mãe que ama, né? A mãe que ama. Vamos deixar isso bem claro, porque todo mundo acha que é toda mãe que ama. Não. A mãe de verdade, porque existe mãe e existe genitora. Existe mãe que de fato se importa com o filho e existe aquela que botou o filho no mundo, mas tá nem aí pro filho. E um exemplo disso é essas mães que abandonam o filho no meio da rua. Abandona bebê recém-nascido na lixeira, porque isso aí não é mãe, pra mim isso é monstro, né? Então, isso é um exemplo de quem? De mãe não, é um exemplo de genitora. De uma pessoa que gerou durante 9 meses, botou o filho pro mundo e acabou. Entendeu? Então, o que faz uma mulher ser mãe não é o fato dela gerar, não é o fato dela ter parido, não. É o fato dela amar, cuidar e se preocupar com o filho. E muitas vezes deixar de lado o que muita gente tá dizendo pra ela. Deixa seu filho de lado, vai fazer a casa. Larga seu filho pro canto, faz isso, faz aquilo. É você ignorar as vozes de muita gente de fora pra priorizar o seu filho. Isso é mãe de verdade. Isso só quem faz é mãe de verdade. Então, eu mesmo já ouvi várias vezes as mulheres dizer, eu não mimo meu filho não, jogo lá. Gente, não é mimo, tá? A criança, ela chora porque ela tem a necessidade emocional para ser atendida, necessidade física. Não é só necessidade física. Uma criança, ela não precisa só que você troque fralda, dê mamar, dê banho. Não, uma criança, ela precisa de afeto, ela precisa de amor, ela precisa de atenção. E as mães de antigamente, não é por nada não, mas as mães de antigamente não entendiam isso não. As mães de antigamente, ela dava só o físico e acabou. As mães de antigamente não fazia questão. Por quê? Porque elas priorizavam outras coisas. Então, tudo na vida é o que você prioriza. Entre a casa e o meu filho, eu prefiro o meu filho. Porque, como eu disse aqui, a casa está sempre lá, sabe? O prato está sempre para lavar, serviço de casa é interminável. Aqui na minha casa mesmo, gente, tá um pouco de bagunça aqui atrás, porque veio um rapaz pintar todo aqui o lugar onde eu tô. Então, tem pó para todo lado, tem bagunça para todo lado. E vocês acham que eu vou arrancar meus cabelos, Ai, meu Deus, porque tá tudo empoeirado, tá tudo bagunçado. Vocês acham mesmo que eu vou me desgastar? Não, gente. Porque eu não consigo fazer a mesma coisa. Eu não vou me cobrar além da minha capacidade, não. Porque eu já me cobrei. Antigamente eu era muito autocrítica, sabe? Comigo mesma. Eu me cobrava demais, me culpava demais. Isso me dava muitas crises de ansiedade. Aí vocês acham que eu vou me acabar com crise de ansiedade porque algumas coisas não estão saindo do meu jeito no momento? Algo que eu sei que vai passar, que é uma fase vai passar, que é circunstancial, para agradar A ou B? Não, eu não vou. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Se eu tivesse, gente, condição financeira, eu colocava de fato uma pessoa para regularmente ficar cuidando aqui da minha casa e tudo mais, para eu priorizar a vida do meu filho, porque até 2 anos de idade, o desenvolvimento do cerebral da criança está se desenvolvendo e tudo mais. E é comprovado neurocientificamente, né, que eu já estudei neurociência, eu fiz pós-graduação, sou formada nisso, fiz pós-graduação em neurociência, saúde mental e inteligência emocional, nessas 3 áreas, e é dito
que é muito importante essa fase até os 2 anos, de recém-nascido até os 2 anos. Os neurônios, gente, tá se multiplicando bem rápido para fazer sinapses neurais. Então, o emocional do meu filho vai ser definido até 2 anos. Se ele vai ser uma pessoa calma, se ele vai ser uma pessoa irritada, ansiosa. Então, a minha prioridade é essa. Se tiver que ficar até os 2 anos, eu fazendo só o que eu posso, sem me desgastar e tudo mais, é o que eu vou fazer. Se tiver que, de fato, até os 2 anos eu não conseguir dar conta de tudo como eu criei na minha cabeça, de que eu deveria fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu não vou me desgastar para agradar A ou B, porque quando o calo aperta, só dói no meu pé. É o meu pé que dói quando uma consequência acontece. Quando qualquer coisa acontecer, é de mim que vão cobrar. Então, gente, a mãe, ela sempre vai ser julgada independente da escolha. Se você deixa seu filho chorando para cuidar da casa, vão julgar você como se você não fosse boa mãe. Mas se você acolhe o seu filho, dá prioridade ao seu filho, vão dizer que você é desleixada com a casa. Então, resumindo, nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, eu acho que essa é a minha opinião como mãe a respeito da maternidade. Eu acho que quem não é mãe ainda precisa estar preparada psicologicamente para tudo que ser mãe exige, para todas essas coisas, essas nuances que acontecem. Por quê? Porque muita gente fala do aspecto financeiro, que é importante que se tenha sim, para você evitar perrengue, você evitar passar humilhação. Muita coisa é evitada quando você tem a questão da estabilidade financeira. Mas não é só isso, gente. A questão emocional também pesa, você precisa ter paciência. A criança, ela tá com o cérebro desenvolvendo, ela não tem o emocional dela evoluído, então ela vai testar sua paciência, vai testar os seus limites. E se você não tiver um emocional regulado, você pode gerar traumas numa criança, pode se tornar um adulto frustrado, um adulto que fere pessoas. Então, por que a gente vê a situação do mundo do jeito que tá? Isso é consequência de criação, isso é consequência, né, de muitas vezes um trauma de algumas coisas. Por isso que as pessoas estão do jeito que estão, gente, tá essa loucura. Então, é muita responsabilidade criar uma criança, não é brinquedo, filho não é brinquedo, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo de desabafo também, né, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês receberem mais vídeos e um beijo.